Pedir desculpa pela minha voz também, que eu estou bem gripado, a garganta está bem baqueada. Todo mundo abriu aí? Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Vamos fazer só uma oração. Meu objetivo nessa noite é meditar com vocês sobre a importância de a gente manter o nosso pensamento, a nossa mente nas coisas que são do alto. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por ter trazido a gente até aqui, Senhor, cada um dos meus irmãos. Eu te peço que o Senhor, nesse momento, fale ao coração de cada um aqui, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e fale com o teu povo. Senhor, fala com a tua igreja, que a gente saia daqui um pouco mais parecido com Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Em teu nome, Jesus. Amém. Vamos ler lá então, Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Antes da gente entrar um pouco nas lições que esse texto tem para a gente, eu quero falar um pouquinho do contexto no qual ele foi escrito. Quem escreveu essa carta foi Paulo, e Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Ele ficou preso em Roma durante 2 anos, e de dentro da prisão ele escreve essa carta. Paulo recebe a visita de um cara chamado Epáfras. Epáfras foi um homem que se converteu a Deus quando Paulo pregou lá aos Efésios, na cidade de Éfeso. Isso está descrito lá em Atos, capítulo 19. Quando Paulo prega em Éfeso, Epáfras se converte. Só que Epáfras era de Colossos, uma cidade ali perto. Então ele volta para a sua cidade, planta essa igreja, espalha o evangelho. Então, na verdade, foi Epáfras que fundou essa igreja. Paulo era o mentor de Epáfras. Quando Epáfras fica sabendo que Paulo está preso, ele vai até Roma visitar Paulo e conversar com Paulo sobre uma dificuldade que ele estava enfrentando lá na igreja dos Colossenses, na igreja de Colossos. Epáfras estava enfrentando uma dificuldade como pastor, porque tinha uma perigosa heresia entrando naquela igreja. Paulo, então, ele escreve essa carta para fortalecer aqueles crentes. Paulo escreve essa carta querendo combater aqueles ensinamentos falsos que aqueles falsos mestres estavam tentando infiltrar dentro da igreja de Colossos. Eu acredito que essa carta é muito relevante no contexto que a gente vive hoje, porque a gente toda hora é bombardeado por diversas filosofias, diversos ensinamentos falsos, que muitas vezes infiltram dentro até mesmo da nossa igreja, dentro da nossa mente, do nosso coração. E se a gente der mole, isso toma todo o nosso coração e afasta a gente completamente de Jesus. Paulo, então, ele escreve essa carta com aquela ideia de que, para você saber que uma nota é falsa, você não precisa decorar todos os tipos de falsificação para você conseguir ter essa habilidade. Basta você decorar e aprender perfeitamente como é uma nota verdadeira, que sempre que você tiver uma nota falsa na sua mão, você vai reconhecer. Então, Paulo fala no capítulo 1 isso. Paulo não começa já atacando as heresias, os falsos ensinamentos. Paulo mostra que Jesus é suficiente. Paulo fala sobre a supremacia de Jesus. É no capítulo 1 dessa carta que tem uns textos que eu considero assim mais lindos da Bíblia. Ele fala lá em Colossenses 1: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse contigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A resposta de Paulo para esses falsos ensinamentos foi a pessoa e a obra de Jesus. Paulo já fala que em Jesus a gente tem a salvação, nele a gente é aperfeiçoado, nele se encontra toda a sabedoria, todo o conhecimento. Se a gente tentar acrescentar qualquer coisa à obra de Jesus, a gente vai estar negando Jesus e tudo o que ele fez. No 2º capítulo, Paulo denuncia as heresias, a heresia que era composta por um monte de ensinamentos falsos, e era assim, uma combinação de conhecimento gnóstico, legalista, ascético e místico. Basicamente, o que eles ensinavam? Eles ensinavam uma salvação sem Cristo. Eles ensinavam que a salvação era obtida por meio de um conhecimento secreto, oculto, e por um monte de práticas e rituais que Jesus não estabeleceu. Então aí a gente chega no texto que a gente leu, no capítulo 3. Depois de falar sobre a supremacia e a suficiência de Jesus, depois de denunciar as heresias, Paulo vai para a parte prática. Ele quer falar de maneira prática mesmo como que a gente tem que viver a vida cristã. Quando ele faz isso, ele invalida todos os pensamentos e as filosofias que estavam atacando aquela igreja. Então Paulo ele volta ao pensamento daqueles cristãos, dos colossenses, para a vida que Deus planejou para eles. Quando a gente enxerga a vontade de Deus, fica muito fácil desprezar qualquer outro ensinamento falso que tentam colocar na gente. Então a primeira lição que eu gostaria de trazer a partir desse texto é que buscar as coisas do alto é uma consequência necessária para quem crê. O versículo 1 fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O ponto de partida de Paulo aqui é que os colossenses eram crentes, eram cristãos. Ele fala para pessoas que foram unidas a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Paulo fala, já que vocês ressuscitaram com Cristo. E lá no versículo 3, depois ele fala, pois vocês morreram. Ou seja, quando Jesus ele se fez homem e morreu na cruz, nos representando, o que Paulo está dizendo aqui é que todos os cristãos também morreram com ele naquele momento. Quando no terceiro dia Jesus ressuscita, todos os cristãos ressuscitaram com ele naquele momento também. Paulo sabia que os colossenses tinham se convertido. E conversão não é aquela emoção momentânea, temporária, não é um sentimento de culpa, de remorso que a gente pode sentir no coração. A conversão é muito mais do que isso. A conversão é um trabalhar de Deus na nossa mente, é enxergar a vida e todas as coisas de uma outra maneira. Quando a gente se converte a Jesus, toda a nossa realidade, toda a maneira como a gente enxerga o mundo é transformado. Porém, por mais que os colossenses tenham se convertido, por conta daqueles ensinamentos falsos, eles estavam com dificuldade de enxergar a vontade de Deus para a vida deles. Eles estavam com dificuldade de tomar decisões. O que é? Será que isso é de Deus? Será que isso não é? E às vezes isso pode se passar no nosso coração também. E a partir dessa situação, desse contexto que Paulo ele parte e diz: devemos buscar, procurar as coisas que são do alto. Já que a gente morreu com Jesus, já que a gente ressuscitou com Jesus, a gente tem que procurar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Percebe que Paulo fala onde Cristo está assentado à direita de Deus? Quando ele fala isso, ele não está imaginando um espaço físico no meio do universo, onde existe realmente o trono e Jesus sentado à direita. Ele sabia que Jesus estava em todos os lugares. Paulo não está se referindo aqui a um espaço físico. O que ele quer passar para os colossenses é que Jesus está governando todo o universo. E se ele está governando
todo o universo, nós como crentes, a maneira como que Deus quer que a gente viva é deixando Ele governar a nossa vida também. É viver a vida levando em conta Jesus em todas as circunstâncias. Quando Paulo fala, busquem as coisas que são do alto, procurem as coisas que são do alto, o que ele está querendo dizer é que o referencial de toda a nossa vida tem que ser Jesus. De todas as nossas decisões, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas vontades. O referencial da nossa vida precisa ser Jesus. A gente precisa deixar Ele dominar, Ele governar todo o nosso ser. É por isso que ele fala isso para crente. Ele parte do pressuposto que os colossenses se converteram. Quem não conhece a Cristo não pode buscar as coisas do alto. Mas se a gente morreu e ressuscitou com Jesus, a gente precisa, é uma consequência necessária para a gente, procurar as coisas do alto e não as coisas desse mundo. Isso também não quer dizer que Paulo está falando aqui para a gente só largar tudo e ficar meditando e esquecer dos nossos trabalhos, esquecer das nossas responsabilidades, das lutas que a gente enfrenta. Não é isso que Paulo está falando. Eu gosto muito de jogar tênis. Inclusive, ganho frequentemente de Biel, de Miqueias, de Bernardo. Gosto, brincadeira. O tênis é um esporte muito difícil. O tênis é um esporte muito difícil. Porque ele demanda que todo o nosso corpo esteja sincronizado no momento de você bater na bolinha. Quando você vai bater na bolinha, você tem que sincronizar o movimento de todas as partes do seu corpo. A sua base de apoio tem que estar certinha. O seu tronco e o seu quadril precisam girar da maneira correta. O seu braço tem um movimento certo para fazer. Você precisa posicionar a raquete de uma determinada maneira. Mas tem uma coisa, que se você não fizer, você vai errar a bolinha, que é olhar para a bola. Você não pode olhar para onde você quer jogar a bola. Você não pode olhar para onde o seu adversário está, para aí você escolher onde você vai jogar a bola. Se você tirar o olho da bolinha, por um momento que seja, você vai errar. O que eu quero dizer com isso? As outras partes do meu corpo estão fazendo algum movimento também, e eles precisam ser bem feitos. Mas se eu não fixar os meus olhos naquela bolinha, não importa o que meu corpo está fazendo, eu vou errar. Paulo aqui ele não está mandando a gente esquecer todos os movimentos e só olhar a bolinha. Paulo não está falando aqui que o crente é um ser alienado, completamente desconectado das lutas, dos nossos desafios e das responsabilidades. Deus não quer que você se esqueça do seu estudo, Deus não quer que você esqueça do trabalho. Pelo contrário, essas coisas são legítimas. Mas não são essas coisas que dão sentido à nossa vida. Essas coisas não podem dirigir a maneira como eu penso, a maneira como eu ajo e as decisões que eu tomo. Clovinho falou no domingo, se a nossa vida fosse só ganhar dinheiro, se a nossa vida fosse só ter uma carreira maneira, a gente seria completamente miserável. É Jesus que nos dá sentido para viver. Então é Ele que tem que governar. É para Ele que a gente tem que viver. Então a nossa mente precisa ter como referencial as coisas do alto. Querido, para onde você tem olhado? O que você tem buscado, procurado? É o Senhor que nos governa. É o Senhor que nos dirige pelo caminho. A gente precisa deixar Deus assumir o trono nas nossas vidas. Então, concluindo aqui a primeira lição, buscar as coisas do alto é uma consequência necessária para nós. A segunda lição só um momento. A segunda lição que o texto traz para a gente. Buscar as coisas do alto é um ato contínuo e permanente. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quem aqui já foi a algum retiro na vida? De carnaval ou camp? Quem aí já foi? Quantos aqui, aí sinceridade, eu vou levantar a mão primeiro.
Quantos aqui já experimentaram coisas maravilhosas assim no retiro, momentos assim inesquecíveis, mas logo depois de um tempo, quando a gente volta, o coração esfria? Vocês já experimentaram isso? Eu já experimentei isso na minha vida. Eu já passei por isso. A gente vai no retiro, a gente vive momentos assim maravilhosos, mas a gente volta, passa algumas semanas, alguns meses e tudo volta a ser como era antes. A resposta para esse fenômeno, para mim, é a distração. Quando a gente está no retiro, o nosso foco está nas coisas do alto. E por isso, a gente experimenta coisas maravilhosas com Deus. Mas quando a gente volta, a gente tem muita dificuldade de permanecer. E quando a gente não permanece, quando a gente não mantém o nosso pensamento nas coisas do alto, o nosso coração vai esfriar. O pastor Jonas Madureira, ele dá uma explicação aqui, que a palavra que Paulo usa, que é traduzida aqui como pensamento, na verdade não é uma palavra tão simples de traduzir para o português. Ela é usada em outras passagens da Bíblia também. Só que em outras passagens da Bíblia, às vezes ela é traduzida como vontade, às vezes ela é traduzida como pensamento, às vezes ela é traduzida como atitude. Isso porque essa palavra ela tem essas três dimensões. Quando Paulo diz mantenha o pensamento, ele não está falando só realmente na nossa capacidade de pensar. Ele está pensando na dimensão dos nossos pensamentos, das nossas vontades, aquilo que a gente deseja fazer, e das nossas atitudes também. Mas ela não é uma dessas coisas, ela é todas essas coisas. A palavra que Paulo usa, mantenham o pensamento, na verdade o que ele está falando aqui é mantenham o pensamento, mantenham as suas vontades e mantenham as suas atitudes nas coisas do alto. Essa palavra é a mesma palavra utilizada num texto lindo também, em Filipenses 2, capítulo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. A palavra atitude, lá em Filipenses, foi traduzida como atitude, e em Colossenses como pensamento. Ou seja, não é só eu tomar uma atitude de obediência. Não é só eu ter vontade, uma vontade e logo passar. Não é só eu pensar nas coisas de Deus. É tudo isso ao mesmo tempo que Paulo está falando para a gente aqui. Quando Paulo diz mantenha o pensamento nas coisas do alto, ele está dizendo que toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, a nossa consciência, as nossas atitudes precisam estar debaixo do governo de Jesus. Então isso é muito mais profundo. E não só pensar, querer e agir de acordo com as coisas de Deus já é muito difícil, como a gente tem que agir assim sempre, pensar assim sempre, querer assim sempre. Paulo fala, mantenham. Vocês conhecem Michael Jordan? Eu gosto muito de basquete, sou muito ruim, mas gosto. Então eu conheço Michael Jordan. Michael Jordan é um jogador de basquete. Quando ele estava jogando basquete ainda na universidade, ele jogou na Universidade da Carolina do Norte. O segundo ano dele de faculdade, ele jogou muito. Ele acabou com todos os jogos. E por causa disso, as expectativas para o terceiro ano dele da faculdade ficaram lá em cima. Todo mundo começou a pensar, cara, se ele conseguiu fazer isso no segundo ano, imagina o que ele vai fazer no terceiro. Imagina o que ele vai fazer lá na frente. E aí ele mesmo também começou a pensar assim. Só que aí chegou o terceiro ano e ele começou a jogar muito mal. Muito mal. E quando ele fala sobre esse terceiro ano dele da faculdade, ele reconhece, ele fala assim, me afastei do meu próprio caminho, me vi aguardando os momentos das enterradas espetaculares, me dedicando pouco à defesa e simplesmente esperando a oportunidade de um contra-ataque para conseguir uma grande cesta. Naquele momento, o treinador percebe o desperdício que está acontecendo ali com aquele talento e chama ele para conversar. Quando o treinador chama ele para conversar, ele mostra 2 vídeos para o Michael Jordan. Ele mostra um vídeo dele jogando no segundo ano de universidade e mostra um outro vídeo jogando no terceiro ano da universidade. Quando ele termina de ver aqueles vídeos, ele fala, as imagens mostravam 2 atitudes opostas.
Eu estava procurando atalhos, e não foi assim que eu cheguei lá. Eu ainda possuía o desejo, mas tinha perdido totalmente o foco. Depois que ele reconheceu isso, ele ganhou 6 títulos da NBA, que é o maior campeonato de basquete do mundo. Ele foi eleito 5 vezes o prêmio de jogador, ganhou 5 vezes o prêmio de jogador mais valioso. Foi eleito 6 vezes o melhor jogador das finais. Entrou 11 vezes na seleção da temporada, 9 vezes no time defensivo do ano, 10 vezes ele foi o cara que fez mais pontos na temporada, entrou para o Hall da Fama e hoje é considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Talvez isso que aconteceu com ele esteja acontecendo comigo e com você também. No fundo, a gente ainda tem o desejo de buscar a Deus. No fundo, a gente ainda tem a vontade de querer as coisas do alto, a vontade de se entregar mesmo para Jesus. Mas a gente não consegue sair de um relacionamento raso. Talvez a gente vá para um retiro, esperando aqueles momentos maravilhosos com Deus, as enterradas espetaculares, mas a gente não está conseguindo manter o nosso pensamento nas coisas de Deus. No que você tem focado? Em que princípios, em que desafios, em que desejos você tem dedicado assim o seu tempo, a sua mente, a sua vida? Paulo nos orienta: mantenha os seus pensamentos, mantenha as suas vontades, mantenha as suas atitudes nas coisas que são do alto. A pessoa de Jesus tem que ser o nosso referencial para determinar a nossa consciência, os desejos do nosso coração e as nossas atitudes. Isso é muito difícil, eu sei. Mas só uma mente convertida a Jesus consegue colocar em sintonia essas 3 coisas: pensamentos, vontades e atitudes. E só uma mente convertida a Jesus e disposta a viver para Ele é que consegue fazer isso sempre. A gente precisa manter os nossos olhos nas coisas do alto de maneira contínua e permanente. Terceira lição. Nossa vida está escondida em Cristo, por enquanto. Nossa vida está escondida em Cristo, mas por enquanto. Versículos 3 e 4. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. No início aí do versículo 3 ele fala: pois vocês morreram. Lá no início do primeiro versículo que a gente leu, ele fala: já que vocês ressuscitaram. Ele vai do vocês ressuscitaram para vocês morreram. O que ele está querendo dizer aqui é que não dá para a gente ter ressuscitado com Jesus se a gente não tiver morrido com Jesus. Então Paulo, ele fala aqui, ele reforça essa união da gente com Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa muito maneira sobre isso. Ele fala assim: quando Jesus morreu na cruz, nós não estávamos distantes de lá. Na verdade, você e eu estávamos mais perto de Cristo do que aqueles outros 2 malfeitores que foram crucificados com Ele. Não é isso também que Paulo fala lá em Gálatas 2:20? Fui crucificado com Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, nós também morremos com Ele. Isso é um fato. E aí Paulo continua no versículo 3: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo usa aqui uma expressão, o que ele fala, a sua vida está escondida, em outras versões falam que está oculta. Ele usa essa expressão para combater aquela heresia que estava se infiltrando na igreja dos Colossenses. Os falsos mestres que estavam entrando naquela igreja, eles diziam que a verdadeira salvação se dava não por Jesus, mas por meio de um conhecimento oculto, por meio de um conhecimento secreto. A verdadeira sabedoria era só para poucos, era só para quem
era de dentro daquela seita, passava por todos os rituais que eles demandavam. Então Paulo usa essa mesma palavra, Paulo usa esse mesmo contexto e fala: a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então Paulo vem aqui e fala: a nossa salvação, a verdadeira sabedoria, isso tudo está em Jesus. A gente canta aqui, né? Minha vida está escondida em Jesus. Você já parou para pensar no que isso significa? Nossas vidas estão escondidas, ou seja, elas estão guardadas, elas estão protegidas em Jesus. Não há nada que pode nos separar dele. E nós podemos descansar. A nossa vida está protegida por ele, que é a própria vida. E aí no versículo 4 ele fala isso também. Quando Cristo, que é a sua vida, a gente vive em Cristo, nossa vida está escondida nele e ele é a própria vida. Clóvis falou sobre isso também no domingo passado, que Jesus é a vida, que só Jesus preenche o vazio que existe dentro do nosso coração. Ou seja, só em Jesus a gente encontra todo o sentido para viver. Lá em Gálatas 2, versículo 20, que eu li só um pedaço, ele continua: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O versículo 4, então, ele termina: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Olha que doideira. Paulo aqui fala como se fosse no futuro. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui ele está se referindo à segunda vinda de Jesus. E é verdade, nossa glorificação vai acontecer no final, no dia de Cristo. Mas lá em Romanos ele também fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Embora a nossa glorificação ela vá acontecer no final, no coração de Deus, isso já é um fato. De fato, a nossa glorificação vai acontecer lá no dia da volta de Jesus. Enquanto isso, a gente se santifica. E quando chegar naquele dia da glorificação, então já teremos sido completamente glorificados. Mas isso no coração de Deus já é um fato. Então Paulo, nesse momento, ele dá uma mensagem para a gente muito linda de encorajamento. Ele fala para a gente ficar firme. A nossa vida está escondida em Cristo. Mas por enquanto, a nossa vida está guardada, garantida, protegida em Jesus. Isso ninguém pode tirar, nada pode nos separar. Mas quando Jesus voltar, isso também será a manifestação da nossa vida. E aí Calvino, quando ele está comentando sobre esse texto, ele fala assim: quão irracional seria a disposição do homem que renunciasse suportar até aquele dia. Quão irracional seria se a gente renunciasse suportar. Quão irracional seria se a gente renunciasse, abandonar a nossa vida de pecado, buscar as coisas do alto. Seria muito triste. Vamos para as aplicações. Primeira aplicação. Faça um autoexame das suas prioridades. Faça um autoexame das suas prioridades. A sua mente está mais voltada para as coisas desse mundo ou para as coisas do alto, no contexto que a gente falou aqui? Será que você não tem se preocupado demais com as coisas desse mundo? E aí essas coisas, por mais legítimas que sejam, elas estão tomando o lugar de Deus, o lugar de governo, o lugar de senhorio nas nossas vidas? Ou então o contrário, será que você tem realmente desprezado tudo desse mundo que Deus te chamou para fazer aqui e que você deveria estar glorificando a Deus por meio dessas coisas? Vou fazer algumas perguntas para ajudar no autoexame. O quanto a célula tem sido prioridade para a sua vida? Você tem faltado por bobeira?
Você tem orado diariamente pelos membros da sua célula, pelo seu líder, pelos amigos de oração? Quantas pessoas você já convidou para o culto de evangelismo que vai rolar semana que vem? A partir de qual perspectiva você enxerga seus estudos, seu trabalho? Você acha que isso é só uma obrigação? É só uma maneira que você tem de ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, ser admirado? E esquece que Deus te chamou para uma vocação, te vocacionou. E por isso você tem que ser o melhor aluno, que você tem que ser o melhor profissional? Que todas essas coisas glorificam a Deus também? Como você tem se relacionado com a sua família? Você tem dedicado tempo de qualidade mesmo com seus parentes, com seus pais, irmãos? Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele fala que cuidar da família é colocar o evangelho em prática. Isso agrada a Deus. As nossas decisões não podem ser baseadas no nosso coração. Nosso coração é enganoso. Por isso que Paulo ele fala para a gente procurar as coisas do alto. Manter o nosso pensamento nas coisas do alto. As nossas vontades precisam ter como referencial Jesus. Então, querido, considere a vontade de Deus em todas as suas decisões. Segunda aplicação. Afaste-se das coisas terrenas e se ocupe com coisas eternas. Na continuação aqui do capítulo 3, Paulo ele vai dizer que se a gente já morreu com Cristo, então não tem sentido nenhum a gente viver para o pecado. Paulo ele usa uma palavra para que ele faz esse jogo. Se vocês morreram, então façam morrer a natureza pecaminosa. A gente precisa abandonar a velha natureza. Aqui do versículo 5 até o versículo 9, depois você pode ler com mais calma. Paulo chama a gente para abandonar toda a nossa vida de pecado. Ele fala para a gente abandonar imoralidade, impureza, desejos maus, ganância, que é idolatria, maldade, maledicência, mentira. Essas coisas fazem parte da nossa natureza terrena, que infelizmente ainda atua no nosso interior. Mas elas fazem parte do passado. Se a gente se converteu a Jesus, existe outra natureza atuando também no nosso coração, e ela é muito mais forte se a gente entregar mesmo toda a nossa vida a Jesus. Ela é muito mais forte para fazer a gente vencer e não se inclinar para esses desejos maus. Aí, a partir do versículo 10, Paulo vai orientar a gente a se revestir do novo homem. Não basta só se afastar das coisas terrenas, ou seja, das nossas inclinações carnais. A gente também precisa se ocupar com as coisas eternas. A vida de Jesus tem que ser refletida na nossa vida. Então, todo dia a gente precisa se renovar. E aqui a gente percebe que viver mantendo o pensamento nas coisas do alto é muito mais do que uma teoria, é muito mais do que um princípio que tem que estar na nossa cabeça. É ação mesmo, prática na nossa vida. Paulo ele fala então que o nosso coração precisa estar cheio de compaixão, cheio de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Paulo nos chama para se suportar uns aos outros, se perdoar uns aos outros. Paulo fala para a palavra de Deus habitar no nosso coração, fala para a gente orar, fala para a gente aconselhar, ensinar, louvar com gratidão. Se a nossa mente foi convertida a Jesus, a gente precisa fazer morrer a nossa natureza caída e passar a fazer viver em nós essas coisas eternas. Terceira e última aplicação. Faça tudo para o Senhor e com todo o seu coração. Aí depois que ele fala para abandonar a vida de pecado e para se revestir do novo homem, Paulo sintetiza tudo aquilo, todas aquelas instruções no versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Significa que quando a gente faz alguma coisa no nome do Senhor, é porque a gente está buscando a direção dele.
Ainda que a nossa vida esteja escondida em Jesus e a nossa esperança não esteja aqui na terra, isso não quer dizer que a gente vai negligenciar a nossa vida aqui. Pelo contrário, a gente faz isso por alguma coisa que aconteceu dentro do nosso coração. É como a gente canta mesmo. O mundo não é o nosso lugar, mas nele que a gente deve mostrar que a vida com Jesus é muito melhor, que a vida perfeita ainda vem. A sua vida tem mostrado isso para as pessoas à sua volta, para os seus familiares? Toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação, a nossa segurança vem de Jesus, está em Jesus. Concluindo, se de fato a gente crê em Jesus, a gente precisa manter os nossos olhos nas coisas do alto. Nossos pensamentos, nossas vontades e atitudes precisam ter Jesus como referencial. Nós já morremos e ressuscitamos com Cristo. Nossa vida está escondida em Cristo e Ele nos deu uma promessa. Seria muito triste se a gente renunciasse isso. Seria muito triste se a gente renunciasse suportar até o dia de Jesus voltar. Seria muito triste. O desejo do meu coração é que Deus nos ajude mesmo a prosseguir no caminho, a ficar firme até o fim. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que dá sentido a toda a nossa vida, Senhor. Obrigado pela ressurreição de Jesus que nos enche de esperança, Senhor. A gente reconhece que se dependesse de nós, a gente nunca iria conseguir, Senhor. Buscar as coisas do alto não é algo natural do nosso coração, Senhor, mas a gente quer pedir a Tua atuação em nós, Senhor. Enche o nosso coração do Teu Espírito Santo. Converte a nossa mente a Você mais um pouco, Senhor. O nosso desejo, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes, Senhor, tenham Você como referencial. Senhor, a gente quer tomar as nossas decisões, a gente quer fazer as nossas escolhas baseadas na Tua vontade. Por favor, Senhor, a gente precisa de Você. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.